Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje nós vamos conversar a respeito de um instituto muito importante no direito familiarista: alimentos gravídicos. Alô, malandrão, chegou a fatura do cartão. Alô, mocinha, estou aqui para te dar uma mãozinha. Muito bem. Alimentos gravídicos. O que são os alimentos gravídicos? São aqueles alimentos pedidos pela gestante para que ela possa, junto com esse suposto pai, né, arcar com as despesas de exames psicológicos, exames médicos, todo aquele cuidado que a gravidez exige. Isso está no artigo 2º da Lei 11.804 de 2008, que tutela os alimentos gravídicos. É importante observar que o parágrafo único do artigo 2º diz que as despesas têm que ser suportadas pelo suposto pai e pela mãe. O pai não poderá pagar tudo sozinho. Veja, suposto pai. Como assim, suposto pai? Porque não é permitido exame comprobatório de paternidade na fase de gravidez, porque isso colocaria a vida do nascituro, do feto, do bebê em risco. Não é permitido o exame comprobatório. Mas, doutor, peraí! Então a mulher que está grávida pode apontar o dedo na minha cara, dizer que eu sou o pai e eu vou ter que pagar alimentos? Peraí, doutor, como assim? Não, pera, Juninho, calma, não é bem assim. Não é bem assim. Como que funciona? Quando a gestante ajuiza uma ação de alimentos gravídicos, ela precisa juntar no autos indícios de paternidade. Ela tem que comprovar que aquela pessoa, muito provavelmente é o pai. Através de quê? Conversas de WhatsApp. Hoje é possível isso. Conversa de WhatsApp, fotos do Facebook, fotos de viagem, essas viagens românticas, alguma coisa assim, certo? Então, indícios de paternidade. Isso já é o suficiente para que o juiz determine que aquele candidato a pai, que aquele suposto pai, pague os alimentos. Muito bem. E se o suposto pai, né, tem sérias desconfianças de que ele não é pai? Como é que ele faz? Bem, até porque, né, é importante lembrar que assim que a criança nasce, os alimentos gravídicos são convertidos em pensão alimentícia. E qualquer das partes que entender que o valor, né, dos alimentos, da pensão, tem que subir ou tem que descer, tem que entrar com uma ação revisional de alimentos. Ok? Se a mãe entende que o valor tem que aumentar, ela tem que entrar com uma ação e apresentar uma boa justificativa. Por exemplo, se a criança tem alguma doença séria que exige tratamento, exige gastos com remédio, certo? Ela tem que apresentar provas disso. E se a outra parte entende que tem que diminuir, certo? Ele tem que apresentar razões para isso. Por exemplo, perdeu o emprego. Perder emprego não é justificativa para parar de pagar os alimentos. Cuidado, mas pode diminuir, entre outras coisas, certo? Muito bem. Porém, aquela pessoa, aquele homem, desconfia que ele não é pai. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade para provar que não é pai. O ônus da prova cabe a ele. Se ele for pai, vai continuar pagando, certo? Muito bem. E também dando assistência psicológica. Não basta ser pai, tem que participar.
ok? Tem que estar junto, certo? Não necessariamente estar junto com a mãe, mas junto com a criança, tem que estar. Mas e se ele não for o pai? O que acontece? O que será que acontece? O que vocês acham? Bem, quando essa lei de alimentos gravídicos foi criada, pensou-se nisso. O artigo 10º trazia essa possibilidade. Porém, a presidência da República da época entendeu que esse artigo deveria ser vetado. Eu, particularmente, concordo com isso. Bem, esse artigo dizia que, se caso o suposto pai não for o pai, né, a gestante deve ressarcir. Responde civilmente e deve ressarcir. Veja que essa responsabilidade era objetiva. Como assim, doutor? O que quer dizer? Significa que ela respondia unicamente pela conduta, não importa se houve dolo ou se houve culpa. Ou seja, não importa se ela armou isso ou se ela realmente se enganou. Né? Se ela usou de má fé, né? Cometeu litigância de má fé, ou se enganou, né? Foi uma distração da parte dela. Ou seja, responder objetivamente significa: cometeu, responde. Cometeu, responde. Não importam as circunstâncias em volta e não importam as suas intenções, né? Se houve dolo ou se houve culpa. Isso é responder objetivamente. E a presidência da República entendeu que esse artigo funcionaria como uma espécie de inibidor para a mulher. A mulher ficaria com medo. Ficaria com medo. Se uma mulher teve relacionamento, por exemplo, com 2 homens, ela ficaria com medo. Certo? Muito bem. Mas aí esse artigo foi vetado, certo? Foi vetado. Muito bem, a responsabilidade era objetiva. Porém, se esse homem não for o pai, essa mulher pode ser responsabilizada? Pode. Pode. Porém, isso é complexo, porém é possível. Veja, se esse homem comprovar, através de ação de investigação de paternidade, que não é o pai, ele pode entrar com uma ação, sim, se utilizando de dispositivos gerais do Código Civil em relação a ato ilícito. Mas o que é ato ilícito? Dentro do direito civil, dentro do direito familiarista, o que é o que é ato ilícito. Ato ilícito, o artigo 186 nos dá a definição. O artigo 186 do Código Civil diz o seguinte: aquele que, por ação ou por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Isso é ato ilícito. Certo? Muito bem. O artigo 927, também do Código Civil, diz: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, nós temos que estabelecer aqui uma diferença entre o direito familiarista e o direito criminal. No direito criminal, o direito criminal é muito taxativo. Está na lei? É crime. Não está na lei? Não é crime. Exemplo, o artigo 215-A, né, traz o crime de importunação sexual. Vocês se lembram daquela história do ônibus, que eu já falei aqui antes, num vídeo anterior, né? Um homem ejaculou em cima de uma mulher. Ejaculou em cima de uma mulher. Todos ficaram revoltados, que coisa horrorosa, que coisa horrível. E ela foi na delegacia fazer boletim de ocorrência. O fato era atípico. Não havia previsão nem no Código Penal e nem em lei extravagante.
Então, o direito criminal é assim, está na lei, é crime. Não está na lei, não é crime. Então, tempos depois, o legislador colocou no Código Civil, através de uma lei, né, que foi, né, sofreu votação no Congresso Nacional e tudo mais, e aí foi adicionado no Código Penal o crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Mas por que que o direito criminal é assim? Porque o artigo 1º do Código Penal traz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. É o princípio da anterioridade. Está no código antes da conduta, é crime, certo? Muito bem. No direito de família é um pouco bem mais complexo. No caso daquela pessoa não ser pai, ele entra com uma ação pedindo danos morais, o juiz vai analisar de forma subjetiva, ou seja, houve intenção, houve dolo, houve má fé por parte dessa mulher, houve culpa. Ela se distraiu, bobeou, né? Bobeou, fez uma burrada, certo? Então ele vai analisar as circunstâncias em volta através de testemunhas, analisando provas, coletando informações. E aí ele chegará no livre convencimento se houve ou não má fé daquela mulher, se foi por culpa ou se foi por dolo. É assim que funciona a responsabilização civil no caso de alimentos gravídicos. Se aquele pai não, se aquela pessoa, né, não for o pai, certo? Portanto, mulher, você tem que ter absoluta certeza do que está dizendo. Isso é importante, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.